Eu estava na dúvida se fazia isso ou não, mas nós não decidimos fazer. Na realidade, eu já queria ter feito, talvez, no culto, né, de ação de graças. Na realidade, lá eu também já falei algumas palavras, mas nós estamos completando mais um ano de vida amanhã. E também mais um ano transplantado. Algo que talvez nós nunca esperávamos, né? Eu me converti com 10 anos de idade, irmãos. Aliás, eu corrigi, né? Eu pensava que era 11 anos, mas na realidade provavelmente foi 10 anos de idade, porque eu faço aniversário só no final do ano, né? Então, provavelmente foi 10 anos de idade. Eu tenho 35 anos com Jesus, pela graça de Deus. Pela graça de Deus, nós nunca desviamos dos caminhos do Senhor. Não fui um crente perfeito, excepcional, mas tentei. Mas tive pecados, como toda pessoa. Eu só realmente não cheguei a sair, né, dos caminhos de Deus para conhecer o mundo, visto que eu recebi Jesus muito cedo. Meus pais eram evangélicos, então me privou de várias coisas do mundo. Mas no ano de 1997, eu já estava sentindo mal, pelo menos várias vezes sentindo mal, sentindo algumas coisas que não era costume, mas achava que não era nada demais, achava que talvez era estômago, então tomava aqueles remedinhos que ajudava. Mas quando eu fui fazer então uma consulta, melhor, um teste, né, uma consulta médica para entrar numa firma, o médico constou que minha pressão estava alta, e aí nós fomos então ver o que estava de errado, né? Visto que eu era muito novo, tinha apenas 21 anos de idade. Tem alguém aqui com 21 anos? Não, né? João Paulo já passou, né, João? Já está chegando nos 30, né? Eu estou brincando. Mas apenas 21 anos de idade, e aí olhou o coração, não era, fomos para os rins, e aí constou-se uma insuficiência renal, os 2 rins estavam funcionando apenas 15%. Naquela época, né, jovem, geralmente, né, o jovem é esperançoso, o jovem, e eu mesmo cria muito em Deus, realmente confiava muito em Deus, então fiquei tranquilo, né, embora não tenha entendido a gravidade da situação. Minha mãe entendeu muito mais, ela ficou mais abalada com isso. Então fiz tratamento durante 3 anos, mais ou menos, para ver se os rins voltavam, embora o médico disse que os rins não iam voltar, mas ainda assim ele fez um tratamento comigo durante 3 anos, mas realmente não voltou, foi apenas piorando cada vez mais, diminuindo mais a função renal, até que o médico então chegou em mim e falou: olha, você precisa entrar na hemodiálise. Pela minha experiência, você tem mais longevidade, né, quando entra nesse momento, né, do que realmente deixar para entrar nas últimas horas, quando já estiver sentindo as coisas, sentindo mal. Então eu acatei aí o que o médico falou e nós entramos em dezembro de 2000, na primeira sessão de hemodiálise. Isso foi no dia 12. Que dia que é hoje? Dia 12. Então, hoje, né, faz basicamente aí 21 anos que eu
no caso que eu iniciei a hemodiálise, mas até 2011, porque em 2011 eu fui transplantado. Minha mãe mandou uma mensagem para mim, né, do aniversário. E essa mensagem realmente quebrou meu coração bastante. Era para ter chegado no dia 13, mas chegou no dia 12. Na sessão da hemodiálise, na hora que eu estava ali, chegou a mensagem pelo celular, e a minha mãe falando sobre mim, né, assim, era uma mensagem gravada, né, mas falando palavras como se tivesse orgulho e tal. E eu olhei a minha situação e disse, mas orgulho do quê, né? A minha situação, orgulho do quê? Então, assim, ao mesmo tempo que foi bom, também não foi tão bom, né? No caso, porque eu estava numa situação difícil. E Deus foi tão gracioso comigo, que até colocou uma jovem, né, na minha vida. Embora no início eu não assim, tinha nenhum interesse nela para namorar, muito menos casar, mas começou aí uma amizade, ela começou a dar em cima de mim, né? Não resistiu, né? Mas aí começamos a encontrar na igreja. Eu não vou me ater aqui a muitos detalhes, são muita coisa, né? Senão a gente vai muito longe, né? Mas até mudar de lugar na igreja, nos bancos ela mudou, né? Para ficar mais perto de mim, né? Mas vou parar por aqui, né? Mas com o tempo, então, começou a mudar alguma coisa, né, em mim, e eu comecei a sentir saudade dela, né? Comecei a ver, mas espera, tem uma coisa estranha, né? E aí deu no que deu, né? Aí estamos aí já juntos há 16 anos, né? Fez 17 agora. 17 anos juntos, né? Pelo menos casados, né? Com mais 3 de namoro, então dá 20 anos juntos, né? Eu não posso deixar também de mencionar que foi um fortalecimento muito grande para mim. Eu nunca esperava algo assim, né? Mas foi natural. Eu não estava buscando também uma pessoa, mas foi natural. E ela não se abateu com o meu problema. Eu acho que quando você me conheceu, eu já fazia hemodiálise ou não? Então, eu já fazia hemodiálise, né? E muitas vezes, quando eu estava saindo da hemodiálise, né, para quem sabe como é que é, a gente sai meio cansado, né, meio abatido. Aí saí, ela estava lá na porta me esperando, né? Aí já, tudo aquilo que eu passei, as 4 horas que eu passei na sessão de hemodiálise, né? Aí basicamente esquece tudo, né? Não lembro de mais nada. E eu tinha um problema também, irmãos, comigo mesmo, porque Deus já tinha me chamado para o ministério. Aliás, eu comecei em dezembro de 2000. Em 2001, eu já fiz a matrícula do seminário e iniciei o seminário. Mas ainda eu tinha dúvida. Será que Deus pode usar alguém? Será que alguma igreja vai querer um pastor desse jeito? Né? Muitas perguntas. E numa pregação no culto de jovens em Franca, lá em Daniel, capítulo 3, especificamente os versículos 16 até o 18, e principalmente as palavras que Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram ali ao rei, que se Deus os livrasse, ou não os livrasse, eles não iriam se ajoelhar perante a estátua de ouro que o rei havia feito. Então, aquilo veio no meu coração de uma forma diferente, porque havia luta, realmente no meu ser, com respeito à situação que eu estava enfrentando, e então, eu senti realmente Deus falando para mim, né, olha, não importa se você não tem rim, ou se você vai ter rim, né? O que importa é você me servir. E aí eu ouvi realmente Deus falando comigo dessa forma, e eu então coloquei um propósito ali naquele culto, de servir a Deus
da forma que eu estiver, com rim ou sem rim, né? Com o rim funcionando ou o rim não funcionando, fazendo hemodiálise ou não fazendo hemodiálise. E eu ainda tinha esperança de Deus curar, tinha esperança também talvez de um transplante, mas pelo menos a situação eu resolvi com Deus, né? E nunca mais tive problema com respeito a isso. Eu terminei o seminário em 2003, e em 2004 já fui para o ministério, ajudar um pastor em Passos, Minas Gerais. Casei também em 2004, casei com 28 anos de idade. Tem quantos anos, João Paulo? Aí tem tempo ainda, né? Tem quantos anos, Crisler? Ei, já passou. Não, então... Estou brincando. 28 para 29, porque, igual eu falei, eu faço aniversário no final do ano, né? Então, eu casei em novembro, em dezembro já fiz 29, né? Mas tem gente que casou com mais idade, viu? Conheço e está muito bem, então, há esperança. E nessa questão, irmãos, de casar, também havia muitas dúvidas, né? E muitas perguntas, porque eu ainda fazia hemodiálise, a família dela não aceitava muito, a mãe dela aceitava, mas sabe, né? E eu entendo, porque como é que vai casar com uma pessoa assim? E depois aí de poucos anos já ficar viúva, né? E eu também pensando, eu não quero realmente isso. Então havia muitas perguntas, mas Deus deu paz tanto para mim quanto para ela, né? E nós resolvemos confiar em Deus, que Deus tinha realmente todo o controle, né? De nossas vidas. E se fosse realmente para ficar viúva, né, mais cedo, ela estava disposta. E eu também tive paz em fazer isso. Não assim, eu não esperava, eu confiava em Deus. Mas havia realmente o risco. A gente não descarta nenhuma situação. Mas resolvemos então enfrentar, e estamos aí já há 17 anos, né? E o rapazinho aqui ainda até Covid já enfrentou, né? Então, assim, a gente sabe que Deus realmente não... nada acontece fora da vontade de Deus. Depois viemos para Araguari em 2008. Outra pergunta que foi respondida, né? Que igreja vai querer um pastor desse jeito? Né? Os loucos dos irmãos, né? Em 2008, nós viemos para Araguari, fiz hemodiálise aqui em Araguari 4 anos, né? E em 2011, né, a gente estava ensaiando. Quando estava naquele ensaio aqui, conjunto, quando eu recebi a ligação? Vocês lembram? Recebi a ligação de que havia um rim ali em Uberlândia, né? Para mim. E aí no domingo de manhã eu já tinha que estar lá, cedinho, né? E Deus realmente foi muito grande, muito maravilhoso, tanto com respeito ao rim, quanto também com respeito ao médico, e toda a situação, irmãos. Quando eu estava aqui em Araguari também, descobrimos que não podíamos ser pai e mãe. Outra notícia pesada. Infelizmente, né, não havia espermatozoide no meu sêmen para poder fecundar o óvulo, né, da Tamara. Para quem entende essas coisas, né? Mas não havia. O problema era eu. E começamos então a pensar na questão de adotar. Até fomos saber algumas coisas, mas a burocracia é muito grande e a gente ainda ficava meio na dúvida se realmente faz, se não faz. E nesse tempo, aí eu fui, né, eu recebi o aviso, né, do transplante. E depois de eu ser transplantado, né, em 2011, 2012, a Tamara engravida, né? E eu lembro, irmãos, eu não esqueço, eu perguntei para o médico, olha, eu faço hemodiálise, se eu chegar a ser transplantado, essa questão não pode ser mudada? O médico falou, não, essas questões são
irreversíveis. E curioso, do jeito que eu sou, eu fui também na internet, depois que ela engravidou, eu fui e pesquisei, não achei uma pessoa que disse que tinha o problema que chama azoospermia, não achei uma pessoa lá que teve e que conseguiu, e tem tratamento para isso, né? E teve, fez tratamento e conseguiu. Não achei uma pessoa, irmãos, que disse lá assim, eu tive, mas consegui. Não achei. Se você quiser pesquisar, se achar, pode mostrar para mim. De repente, depende de lá para cá, sabe de um, né? Mas não fez tratamento não, né? Então eu só tenho a agradecer. Toda vez que chega dezembro, né, tem aí dia 13 meu aniversário, e dia 18, né, o aniversário basicamente do transplante, né, porque eu não esqueci o dia, 18 de dezembro de 2011. E eu sempre lembro a mesma coisa, irmãos, pelo menos passa pela minha mente, né, não era para mim estar aqui, aos olhos humanos. Eu vi várias pessoas na hemodiálise, mais novas do que eu, que partiram naquela época, que eu fazia hemodiálise. Tamara tem um primo mais novo do que eu, começou basicamente na mesma época também, infelizmente também partiu. Então, assim, eu só queria dar essas palavras para agradecer a Deus, o cuidado dele para comigo, para com a minha família, e todas as bênçãos realmente que ele tem feito, né, na minha vida. Mesmo depois do transplante, já tivemos que passar por algumas cirurgias, né, delicadas, e Deus cuidou. E como eu já disse, até o Covid a gente enfrentou, e pela minha situação de transplantado e tomando remédio que abaixa a imunidade, eu mesmo pensava, eu já revelei isso para os irmãos antes, né, eu mesmo pensava, se eu tiver o Covid eu vou ter problema, né? E graças a Deus, Deus realmente, eu creio que a forma que aconteceu, até Deus fez acontecer daquele jeito, porque ela pegou primeiro, e quando eu comecei a sentir os sintomas, depois que ela já estava terminando, já estava todos os remédios ali, já estava fácil. Então eu comecei o tratamento logo que eu comecei os primeiros sintomas. Eu acredito que isso foi fundamental, e creio que Deus realmente moveu isso para acontecer dessa forma. Talvez se eu tivesse primeiro, talvez eu não ia reconhecer que era, né? Talvez eu ia pensar que era outra coisa, talvez eu ia até conseguir talvez o tratamento, talvez ia ir uns dias, e esses dias poderia ser fundamental para uma piora, né? Então eu queria realmente falar essas palavras para agradecer a Deus, mais um ano de vida, pelo cuidado dele, pela Tamara também. Deus tem colocado na minha vida, como eu disse lá na casa do irmão Diodor, né, culto de ação de graças, é a pessoa que Deus realmente preparou para mim, e cada ano que passa, quanto mais a gente está junto, mais eu vejo isso, né? São pessoas totalmente diferentes em alguns pontos, mas com os anos a gente vai aprendendo a respeitar um ao outro, e Deus tem abençoado grandemente nosso relacionamento.